Eu gosto muito de usar essas roupas da church, que nós vendemos na church store. A Estherzinha também vende umas camisetas lindas, escrito Jesus. Porque essas camisetas, elas nos comprometem com a nossa fé. Você já percebeu? Quando você coloca um adesivo escrito Jesus no seu carro, você está sendo comprometido com a sua fé naquele lugar. E é engraçado que quando você veste alguma roupa que te compromete com o evangelho, que as pessoas veem que você é cristã, aí você está num diálogo ali, está começando a perder a paciência, aí você lembra, tem alguma coisa que me compromete com a minha fé e eu preciso vigiar. Então eu já não posso dar essa resposta tão irada desse jeito, eu preciso abaixar a guarda porque eu estou comprometido com o evangelho, tem alguma coisa que me denuncia aqui. Ou quando você coloca Jesus no seu carro, aí você toma aquela fechada, é ótimo para homens isso, né? Aí você olha e fala, Jesus é com você, meu irmão, vai em paz. Eu espero tempo suficiente, para que pressa? Para que correr? Porque tem alguma coisa ali atrás, que se você sair gritando e falando mal, vai ter alguém que vai falar assim, fica pondo Jesus aí e não dá testemunho de crente. Eu acho que uma pessoa perfeita para fazer isso é o pastor. Gente, ele passa por isso demais. Ele, exemplo, vai num lugar e a pessoa dá um troco errado. Ele fala, olha, você me deu um troco errado. E a pessoa fala, mas você não é pastor? Aí ele vira, amor, só porque o pastor agora eu tenho que até aceitar troco errado? Porque isso está denunciando a fé dele. Ele está comprometido com a fé. E quando você usa qualquer outra coisa, você precisa dar testemunho. E aí você pensa, mas o fulano não poderia sim, porque você tem algo que te compromete com a sua fé. E quando nós falamos acerca de ministério, que hoje é o nosso tema, o último tema dessa conferência, o legado. Delícia foram esses dias, né? O ministério, ele te compromete com a sua fé. O ministério, ele vem para fazer você se comprometer com a obedecer a Deus. E obedecer a Deus para um mandamento que Ele nos deu, que dizia, amar o próximo. E o ministério, você não precisa sentir, ter uma emoção, você precisa obedecer. Ele deixou um mandamento, ame o próximo. E é um mandamento que todos nós precisamos obedecer. Então, quando eu me comprometo com o meu ministério, quando eu visto essa camisa de entender que o meu ministério é algo que vai me levar a comprometer, a obedecer, eu vou aprender a amar. E amar não é uma emoção, amar é o cumprimento de uma obediência, de um mandamento para Deus. E o ministério, quando eu me comprometo com Ele, quando eu me comprometo a obedecer a Deus, e por conseguinte eu começo a amar o meu próximo, Jesus ele vai me ensinar a amar. E eu vou aprender o amor mais belo que tem. O amor humano é o amor de uma mãe e de um pai. Uma mãe e um pai amam um filho de um jeito que ninguém nesse mundo vai amar. O amor de Deus é quando você se compromete com o ministério. Você vai começar a amar as pessoas de uma forma que você pensou que nunca seria capaz de amar. Porque nasce dentro de você algo sobrenatural, que só pode ser gerado através da obediência a Deus. A obediência a Deus gera em nós o amor. E para gerar o amor, eu preciso me comprometer com o ministério. O ministério é a obra magnífica de Deus que deixou nessa terra para nos ensinar o sentimento mais perfeito da humanidade, que é o amor, e que só vem através de Jesus. Somente através de Jesus. Então, o ministério é algo que Deus está te chamando essa noite. E você vai sair daqui convicto do motivo belo da sua existência. Amém? E essa passagem fala acerca disso. Lucas capítulo 10, no versículo 25, diz que um certo homem, um intérprete da lei, ele se levanta para testar a Deus. E ele começa perguntando, dizendo, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus pergunta, o que está escrito na lei? Me fala, o que está escrito na lei? Aí ele responde,
ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverás. Mas ele, querendo justificar, aí ele pergunta novamente: tá ok, Jesus, mas quem é o meu próximo? Que próximo é esse que eu preciso amar? Que a tua lei, né, a lei de Deus manda eu amar. Aí Jesus vai contar para ele uma parábola muito forte, que começa assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Este, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Então Jesus lhe disse: vá e se comprometa em ajudar o próximo. Vá e entenda que você tem um ministério nessa terra, e o seu ministério é ajudar o próximo. Vá e faça isso, e você vai herdar a terra prometida, os céus. Você tem um ministério, você tem um chamado, e esse chamado não são apenas para um ou para outros, é para você. Então repita assim comigo: para mim, eu tenho um chamado, e você precisa se comprometer com ele. E o que eu quero conversar com vocês essa noite é acerca disso. Jesus nos chama para nos comprometermos com o Evangelho. E a primeira coisa que eu vejo, que para se comprometer com o Evangelho, implica a olhar para o próximo com o olhar de Jesus. Para se comprometer com o Evangelho, você precisa olhar para o próximo. Dá uma olhadinha para esse próximo. E você precisa dar para o outro lado, para esse próximo lindo que está do seu lado. Agora a pessoa até empodera, né? O lindo sou eu. Você precisa se comprometer com o próximo. Você precisa olhar para o próximo com o olhar de Jesus. E quando aquele sacerdote, aquele levita estão andando pelo caminho, eles se deparam com um homem. E esse homem estava semi-morto naquele chão. E o que eles veem? Um homem deformado. Eles veem um homem ferido. E eles falam: eu não tenho tempo para isso. Esse homem está ferido, esse homem está... Olha lá, olha a roupa dele, nem roupa tá, o homem está nu. Aqueles homens, eles veem a deformidade daquele cara que estava naquele chão. Mas quando aquele outro homem, quando o samaritano passa e vê, ele vê as feridas. Ele vê aquilo que os outros homens não conseguiram ver. Ele vê a necessidade. Sabe o que você precisa aprender quando você olhar para alguém? Não olhe para ele vendo, é uma prostituta. Olha a forma que aquela mulher se veste. Misericórdia, eu não tenho tempo para isso. Você olha para uma pessoa e fala: nossa, que invejoso. Não, aquela pessoa ali, ó, é muito invejosa. Aquela outra, nossa, ciumenta, que dói, fofoca. Não pode sentar perto dela que ela já vem com aquela agulha satânica assim, ó, fura até a alma da gente. Para de olhar a deformidade das pessoas.
Para de olhar o defeito das pessoas. Seja como o samaritano, o exemplo do samaritano. Olhe para as feridas. Olhe para aquela prostituta e diga: aquela mulher deve ter sido abusada sexualmente. Aquela mulher deve ter sido estrangulada emocionalmente. É por isso que a única forma de demonstrar amor, de se sentir bem-sucedida na vida, é vendendo o seu corpo. Não olhe para a deformidade dela, olhe para as feridas dela. Não olhe para o invejoso, dizendo: nossa, mas como tem inveja. Olha, cara, com certeza em algum momento no caráter dele faltou muita coisa. É por isso que ele quer o que é do outro. Olha para o ciumento, dizendo: nossa, fulano tem ciúmes. Não, olhe para ele dizendo: é mais um pecador, precisando de Jesus. E eu tenho Jesus, eu tenho como solucionar o problema dele. Sabe por quê? Porque um dia alguém olhou para a sua deformidade e não viu as suas feridas. Ele viu o seu coração. Ele não olhou para os seus defeitos. Alguém guiado com o olhar de Jesus olhou para você e não viu aquilo que você produzia do pecado, mas viu o que a fé dele produzia através do sacrifício de Jesus na cruz por você. Para você ter um ministério bem-sucedido, não olhe para a deformidade de ninguém, pelo amor de Deus. Porque se eu for olhar, eu tenho que olhar primeiro para a minha. Eu tenho que atirar a pedra primeiro para mim, porque eu sou pecadora. Mas a graça de Deus superabundou na minha vida. E hoje, pela graça de Deus, eu posso demonstrar o amor daquele que nos amou, mesmo sabendo de todos os nossos pecados. Aquela canção, quando eu canto, diz: nem o meu pecado poderá me separar de ti. Eu falo: glória a Deus, porque o Senhor nos amou de tal forma que nem aquilo que é mais abominável em nós, que é o pecado, pode nos separar do Senhor. Então não olha para a deformidade de ninguém, por favor. Para você ter um ministério, para você se comprometer com o seu ministério, olhe as feridas, olhe a necessidade, olhe o que causou aquela situação para que ele chegasse aonde ele chegou. Porque um dia a graça te alcançou, agora a graça vai alcançar o outro através da sua vida, amém? Você pode dizer amém? Você pode dizer: é isso que eu quero para a minha vida, Jesus. É isso que eu quero que o Senhor troque a minha visão. Eu quero que o Senhor troque os meus olhos. Um olho de um pecador que julga, um olho de alguém que fica procurando defeito, deformidade nas pessoas. Mas eu quero um olhar do sangue do Cordeiro, que olha para as pessoas com um cheiro agradável e sabe que Jesus pagou um alto preço para aquela pessoa. E eu sou a resposta desta geração. Você é a resposta dessa geração. Jesus hoje quer trocar o seu olhar. Jesus hoje quer transformar a sua visão em um olhar que emana amor. Um olhar que olha para as feridas e não para a deformidade de ninguém. Para se comprometer com o seu ministério, com o evangelho, implica cuidar. Você vai ter que cuidar de gente. E antes de falar acerca disso, eu quero abrir aspas para uma pessoa que aparece logo no início, que é o ladrão. O ladrão, quando vê aquele homem, ele fala: cara, ele tem uma roupa bacana, ele tem alguma coisa que ele está carregando, ele não é merecedor disso. Eu vou lá e eu vou roubar tudo que é dele. Eu quero que aquilo que ele possui me pertence. Então aquele homem não vem para cuidar. Ele vem para ferir e destruir. E sabe que eu peço ao Senhor para que eu e você vigiem, para que nós ministerialmente não nos tornemos ladrões. Quando você vê alguém crescendo ministerialmente, quando você vê Jesus destacando alguém, aí você olha para aquela pessoa e fala: o manto daquela pessoa deveria ser meu, a unção daquela pessoa deveria ser minha. Eu vou lá, eu vou roubar, eu vou ferir, eu vou destruir aquela pessoa. E aí você não vive nem o que Deus tem para aquela pessoa, e não vive nem o que Deus tem para você, porque Deus tem algo para você. Mas quando você se torna um ladrão, você não vive o que Deus tem para você, e você também não vive o que Deus tem para o outro, mas você consegue ferir aquele que possui o que tem de Deus.
E sabe o que eu vejo muito ministerialmente? Ainda mais como pastora, com o olhar que eu consigo ver de longe, é que muitas pessoas que carregam unção são feridas por causa de pessoas invejosas, pessoas ciumentas, que queriam o que é do outro e não pararam para descobrir o que o Senhor tem para mim. Jesus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer trazer para mim? Porque entenda algo, você tem um ministério. Você tem, todos vocês, todos. E Deus tem algo para você. Então pare de querer o que Deus entregou para o outro. Pare de olhar para as pessoas e querer o que Deus entregou para o outro. Porque você está apenas impedindo que o outro exerça plenamente o que Deus fez para ele. Porque cada vez que você o fere, ele tem que ter um tempo de ser curado. Ele tem que ter um tempo para poder parar e tratar as suas feridas. E você, aquilo que Deus tem para você, está parado, está estagnado. Em nome de Jesus, hoje, faça essa oração dizendo: Espírito Santo, eu não quero ser ladrão. Eu não quero ferir ninguém. Eu não quero a unção de ninguém. Eu não quero o ministério de ninguém. Eu quero o meu ministério. Eu quero a minha unção. Eu quero o que o Senhor tem para mim. E aos outros, eu quero cuidar. Aos outros eu quero interceder. Aos outros eu quero impulsionar. Porque eu estou aqui para cuidar. Eu não estou aqui para ferir ninguém. Eu não sou o dono da razão de ninguém. Eu não quero saber. Eu não quero sentar e dizer: aquela igreja tem que fazer assim, o pastor tem que fazer assim, o fulano tem que pregar assim. Meu irmão, cada um fala de acordo com o que é guiado pelo Espírito Santo. Então faça e fale o que Deus direcionou para você. E o que Deus direcionou para você hoje é: seja curado para curar. E a minha oração agora, em nome de Jesus, é que o Espírito Santo comece a curar seu coração. E te mostrar a potência que você é. E te mostrar o chamado extraordinário que você tem. Quando alguém chega para você e diz: eu estou vendo que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Acredite, tome posse. Por quê? Porque a maior coisa é olhar para uma pessoa, ser agente de Deus para uma pessoa e cuidar de uma pessoa. Porque aquela pessoa, ela vale mais que o mundo inteiro. Aquela pessoa vale mais que o mundo inteiro. Então, se você for instrumento, e vai ser instrumento para curar uma pessoa, você, meu irmão, vai fazer grandes coisas. Porque uma pessoa tem o potencial extraordinário de Deus na vida dela. Não seja o ladrão. Venha para cuidar. E o bom samaritano, ele faz isso. Ele vem para cuidar, ele vê aquele homem e fala: ele estava semi-morto, ele poderia estar morto ou não. Ele não sabia, ele estava lá, paradão. E o samaritano olha para ele, e Jesus está dando esse exemplo. Ele olha para ele, Jesus está falando: preste atenção, se conecta aqui naquilo que ele faz. Ele vê aquele homem, e aí o que ele faz? Ele se compadece dele. Ele se compadece dele, que é o primeiro tópico que vocês viram. Ele olha para ele com o olhar de Cristo. Depois que ele se compadece, ele aproxima-se dele. Ele chega perto. Sabe como que você vai cuidar das pessoas? Chegando perto. Chegando perto, sentindo o cheiro dela. Sentando com ela e fala, eu quero te ouvir. Eu não estou aqui para julgar as suas deformidades. Eu não estou aqui para falar se você fez certo ou errado. Eu quero me achegar perto de você. Fala para mim. Porque um dia alguém fez isso com você. Lembra? Um dia alguém chegou perto de você. Alguém um dia ouviu você. Então faça isso também. Chegue perto de alguém. Compadeça-se dela. Ouça a história dela. Depois que ele chega perto, ele faz curativos nos seus ferimentos. Ele aplica-lhe óleo e vinho. Depois de aplicar óleo e vinho, ele leva esse homem para a hospedaria e cuida dele a noite toda. Para você cuidar de alguém, você precisa de constância. É engraçado que quando aquela pessoa está dando um trabalho, você já aplicou, você já olhou, você já levou para a hospedaria. E aí com certeza aquele cara fala: gente, esse homem está dando trabalho demais, olha o peso dele.
homem que está pesado, Jesus amado. Você acha que ele não pensou nisso? Ele era humano. Jesus cita um humano. E ele fala, mas esse homem está pesado demais. Aquele sangaiado rodando sobre ele, ele pegando aquele homem, colocando ele lá e levando. Ele cansa. Por isso que para você cuidar das pessoas, você tem que ter constância. Não pare de cuidar. Não pare de cuidar de ninguém. Espere o tempo da cura dele. Cada um tem um processo. Cada um tem um tempo. Uns se curam rápido. Outros demoram tempo após tempo. E graças a Deus eu tive uma excelente escola sobre constância. Eu tive muitas escolas. Eu aprendi muito na escola da minha vida. Primeiro foram com os meus pais. Que o casal que tem constância para cuidar do outro. Eu lembro que eu estava dormindo, de repente eu acordava, tinha uma pessoa dormindo junto comigo. Eu falo, mãe, não, eu trouxe para cuidar. Eu falava, amém, no meu quarto. Aleluia. Aí de repente, quando não tinha uma, tinha outra mulher. Eu, mãe, ela, para cuidar. Já eu dividi no meu quarto com duas. Eu aprendi isso porque a minha mãe nunca desistiu de ninguém. Eu lembro dela cuidando da gatona. Aquela menininha jovenzinha. E ela dizia, essa mulher vai ser uma potência. Ela vai ser uma potência. Eu lembro que eu fui para Jocum. E eu tinha uma deformidade muito forte no meu caráter. E eu quero honrar a Martinha. Martinha, se um dia eu ouvir essa pregação, eu me transformei através da sua constância. E eu lembro que eu tinha uma deformidade e eu fui confrontada por outra líder. Que ela chegou, ela me descascou, mostrou o meu pecado. E eu sempre fui muito intensa, né? Aí eu falei, eu preciso orar. Eu preciso orar. Eu estava num lugar missionário, estava trabalhando. E eu falei assim, eu preciso entrar na igreja. Pede a chave do pastor, quero ficar o dia inteiro na igreja. A minha líder, por quê? Porque na igreja Jesus vai me ouvir mais. Ou eu vou achar que Jesus está me ouvindo mais. E eu lembro que eu fiquei o dia inteiro na igreja, chorando. E eu ficava, arranca a minha vida, que eu não sou digna. Ei, Jesus, eu vou arrancar o seu pecado, para que você seja digna, para ensinar outras pessoas com amor. E eu fiquei esse dia inteiro dentro da igreja, gente, o dia inteiro chorando, gritando, berrando. Aí eu saí e falo, agora meus líderes vão ver que eu sou crente, que eu chorei, que eu gritei, ninguém mais vai falar nada, porque agora eu aprendi. Quando eu saio, gente, da igreja, eu vejo a Martinha, aquele cotoquinho de gente, que saiu de Goiânia, ficou o dia inteiro viajando para me confrontar. Aquele dia eu me achei especial, mesmo que foi com uma cinta na mão. E aí ela sentou comigo, eu falei, mas eu me arrependi. Ela falou, mas agora você vai ouvir. E aí ela me confrontou, ela me direcionou. E através daquela atitude de amor, hoje eu posso dizer que aquela deformidade se transformou num ponto positivo para a glória de Deus. Porque pessoas se comprometeram a se comprometer comigo, a me ajudar a melhorar. E mal ela sabia que eu seria o instrumento de Deus para curar tantas e tantas outras pessoas. Naquele momento a Martinha vinha de viagem por uma, mas mal ela sabia que essa uma teria uma unção de carregar uma multidão com ela. E essa uma seria instrumento de cura ministerial para tantas outras pessoas. Não subestime a pessoa que você está cuidando. Não subestime o um que você cuida, porque às vezes e sempre através desse um virá uma multidão, e que o seu legado estará sobre aquela pessoa. Então permaneça cuidando. Tira esse negócio da sua palavra, mas a pessoa não muda, ela demora. Tenha constância. Todo mundo tem o seu tempo de transformação. E olhando para nós, a gente ainda está no nosso tempo também, né? Nós ainda estamos no nosso tempo de transformação. Nós ainda estamos no nosso tempo que as nossas deformidades estão sendo aperfeiçoadas nele. Porque o dia que terminarmos vai ser o dia que a gente vai pegar esse espinho na nossa carne, que é o pecado, e jogar para o lado. E dizer, Jesus, estou livre agora para morar com o Senhor eternamente. Livre dessa escravidão que me aprisionou durante anos. Mas eu venci, porque eu tinha aquele que com ele eu podia todas as coisas, que foi o Senhor que me aperfeiçoou em todas as minhas fraquezas. Meu amado, ainda existe a natureza do pecado em nós, mas existe o sangue de Jesus e o Espírito Santo, show de bola, nos ajudando a melhorar. Então vamos olhar para o outro da mesma forma, com a mesma paciência,
Você sabe como que é o seu interior, principalmente nessa área de ministério. Você sabe como é difícil lutar com você mesmo, né? Todo mundo tem uma invejinha terrível. Aquela mentirinha que não sai de jeito nenhum. Você tenta hoje, mas amanhã você dá uma desviadinha na mentira. Tantos pecados que a gente luta, que são o nosso espinho na carne. Então, seja bênção para o espinho de outras pessoas, para que haja cura e conforto naquele coração, em nome de Jesus. E outra coisa que eu vejo, que para nós cuidarmos bem da pessoa, a gente precisa crer na transformação dela. Nós precisamos acreditar. A primeira pessoa que precisa acreditar até mais que o outro é você. Você tem que acreditar naquela pessoa. Você tem que olhar para ela e dizer, não, vai dar certo. Você vai mudar. Aí a pessoa chega para você e fala, mas eu já caí tantas vezes. Eu tenho até vergonha de vir para a igreja. Porque eu já firmei, já caí, já firmei, já caí. Aí você vira para ela e fala, cara, mas todas as vezes que você levantou, quando você caiu, te impulsionou para você levantar de novo e vir para cá. Eu não quero saber das suas quedas. Aqui na church a gente não fala das suas quedas. A gente fala das suas vezes que você levantou. Porque é isso que nos importa. É o estar em pé e não estar caído. Aqui é todo mundo pecador. Aqui ninguém atira pedra em ninguém. Aqui é todo mundo ajudando todo mundo a ir para o céu. E o meu ministério é carregar você. Creia. Creia na transformação. Quando aquele samaritano viu aquele homem, ele estava semi-morto. Ele podia estar morto ou ele podia estar vivo. Mas ele acreditou que ele poderia estar vivo. Ele acreditou que se ele tocasse nele, algo liberaria da parte de Deus na vida dele. Porque ele tinha a unção de Deus. Toque nos que estão mortos. Toque nos que estão mortos. Porque um dia, você morto, foi tocado por alguém. E hoje você está aqui sentado, recebendo essa palavra, como ativação ministerial acerca da sua vida. Deus tem algo para fazer. E Ele quer que você toque, que você creia na transformação das pessoas. Acredite na transformação das pessoas. Mesmo quando essa pessoa apareça para você semi-morto. Mas está difícil. Parece que a pessoa não vai mudar. Acredite você na transformação, porque você acredita num Deus que tudo pode, que pode todas as coisas. Cara, a gente tem Jesus, a gente tem o Espírito Santo de Deus e Ele faz milagres acontecer. Então creia na transformação das pessoas. E algo que eu vejo muito importante também acerca de se comprometer com esse ministério é que implica a dar o exemplo. Implica dar o exemplo. O samaritano, quando ele cuida e ele faz tudo aquilo, ele leva aquele homem para uma hospedaria. E quando ele chega na hospedaria, a Bíblia diz que ele continua cuidando, mas ele precisava sair. Então ele deixa 2 denários com aquele homem. Ele entrega 2 denários. E ele diz, olha, eu estou indo, qualquer coisa que ele gastar eu volto e pago. Aquele homem poderia voltar ou não? Mas aquele cara da hospedaria acreditou e recebeu aquele homem. Sabe o que eu percebo? Quando as pessoas vão tomar posse do seu ministério, é quando eu entregar para elas o meu exemplo. E o meu exemplo vale muito. O meu exemplo são os denários. Quando eu falar para ela dizendo, olha, eu fiz a minha parte, agora faça a sua. Se comprometa você também a curar esse homem, a transformar esse homem. Dê os denários, e o nosso denário é o nosso exemplo. É quando nós pagamos as pessoas com o nosso exemplo, entregamos o nosso exemplo como pagamento, para que ela acredite também que é possível na transformação daquele outro. Porque entenda uma coisa, ninguém faz nada sozinho. Não pense que você é a resposta total de um ser humano, não é. E nem se glorie que você foi usado por Deus para transformar Beltrano ou Ciclano. Nós fomos. Por isso que existe a igreja. Em cada área que aquela pessoa vai passando, ela vai sendo transformada, ela vai sendo moldada. E é por isso que o corpo precisa de você. Porque aquilo que você vai fazer na vida dela, o outro vai completar. Nós precisamos um do outro.
para que a pessoa seja curada completamente. Porque ele cai na mão de um, e um cura, um cuida, aí o outro fortalece, aí o outro redireciona, aí o outro forma, aí o outro impulsiona, vai! Para que esse ciclo continue, continue, continue. Você passou pelas mãos de muitas pessoas para que você estivesse aqui hoje. Seja grata a Deus por todas elas. Não despreze nenhum toque sobre a sua vida. Não despreze as pessoas que te fizeram estar aonde você está. Porque todas elas foram responsáveis por quem você é e continuará sendo até o dia perfeito. E entenda que Deus quer passar pessoas na sua mão. E o que você vai fazer na vida dela vai ser extraordinário. E o que você vai ser instrumento de Deus para fazer na vida dela vai ser fenomenal. Você vai ensinar para ela coisas que o outro não ensinaria, porque Deus quer que você faça. Deus quer que você ensine. Deus quer que você direcione. Então, entenda isso. Seja o exemplo. Faça a sua parte. Se valorize ministerialmente. Acredite no seu chamado. Acredite na sua vocação. Acredite que Deus vai fluir algo sobre a sua vida, na vida do próximo. E não tem como outro caminho a não ser o cuidar do próximo. Não tem como. Não existe essa possibilidade de você andar em fé sem se comprometer com o ministério. Não existe. E mais uma vez, não pense que você faz algo sozinho. Então não tem por que você se cansar. Porque nós somos um corpo trabalhando em prol ao nosso corpo. Nós somos uma equipe trabalhando em prol ao reino. E se nós nos unirmos, e se nós nos fortalecermos, nós formaremos juntos pessoas extraordinárias para o Senhor. Por isso que o diabo tenta rachar a igreja. É por isso que o diabo tenta destruir a igreja. Meu irmão, a igreja foi fundamentada por Cristo. Lá no início, quando Jesus sobe ao céu e ele determina a igreja, ele não separou a igreja por denominações. Abra a sua visão, por favor. Nós somos um corpo. Nós somos uma família. As denominações foram separadas pela carne, mas Jesus nos unifica pela carne dele, pelo sangue dele. Então aquele que nos une é muito maior do que nos separa. O que separa toda a igreja é o corpo, é o pecado. E o que une é o corpo. E Deus tem algo para fazer na sua vida para o corpo. E a igreja é o canal, a ferramenta disso acontecer. A igreja é o lugar, porque você pode ganhar qualquer alma, mas quem consolida é a igreja. Você pode fazer o que for, qualquer coisa lá fora, mas o que vai consolidar qualquer pessoa e te fortalecer é a igreja, porque o ministério, ele mantém você. Você já ouviu alguém falar assim, mas foi só o fulano largar o ministério que desviou? Ô, fé fraca! Você já falou isso? Peça perdão. Porque o ministério é para isso, meu irmão. O ministério não é porque você é santo que você está exercendo algum cargo, é porque você quer ser santo. É porque quando você está no ministério, quando você se compromete com o ministério, você tem que orar mais, tem que ler Bíblia, você é obrigado a vir para a igreja, porque senão o seu líder vira para você e fala, meu irmão, teve a conferência, você não veio. É você colocar sobre você olhos, é você se comprometer. O ministério vai ter alguém te enchendo a paciência para te fazer ser paciente e ter o fruto do Espírito. O ministério é para te fazer santo mesmo. É para te fazer melhor mesmo. E se você largar, desvia mesmo. Sabe por que você desvia? Porque lá fora tem o capeta, tem os infernos, tem os capirotos, os nomes, tudo desses nomaiada, que trabalha na sexualidade, no fundo da bebida, essas coisaiadas todas, demônio tem demônio para todo lado. Aí você olha para você, é trecaiada toda aqui dentro. Você já viu, você está super crente, adorando a Deus, aí passa uma coisa, vem aquela inveja, fala, cara, eu estou adorando a Deus. Dá um tempo, carne. Eu estou buscando a Deus. Lá vem a carne. Gente do céu, eu fico com raiva. Toda hora que eu falo, eu vou te beliscar. Você para de me atentar, carne. Jesus, eu quero meu espírito só para mim. Porque você está lá na maior atmosfera, você está chapando. Aí vem, você está sozinho, hein? Tem ninguém aqui chapando com você. Pelo amor de Deus, eu estou sozinho. Porque eu estou sozinho, mas se eu quiser eu chamo o outro. A carne está sempre te enchendo o saco. Desculpa, paciência.
Está sempre lê. Aí você vem para o ministério, isso te fortalece. Você chega para o irmão e fala, meu irmão, hoje a carne está forte. Aí o irmão fala, vou te ajudar a enfraquecê-la, vem para cá. Vamos dar um soco nela aí no espiritual, em nome de Jesus, e fortalecer teu espírito. Ministério é para te comprometer a crescer. Então não ouça essa mentira do diabo dizendo, não, é para que se envolver? Você consegue servir a Deus parado? Não consegue. Primeiro artifício de diabo, quando ele quer parar alguém, roubar a fé de alguém, é a mentira dele dizendo, pare, você está cansado. Pare, você não precisa dessa igreja. Pare, você consegue fazer a obra sem a igreja. Para que a igreja? O diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Ele está roubando o seu ministério, matando o seu ministério, roubando essa oportunidade de transformação na vida de outras pessoas que você teria. Quando ele começa com as mentirinhas dele, dizendo, não, você está ferido demais. Olha o que o fulano fez. Você fala, eu vou me curar. Eu vou chegar no fulano e falar, fulano, vamos nos lavar hoje. Vamos remir o nosso pecado hoje. Porque o que nos une é maior que nos separa. O que nos une é maior do que nos separa. O que nos une é o sacrifício. E Ele verá o fruto do penoso trabalho dEle na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Nada pode parar a marcha da igreja em prol aos céus. Nada vai calar você, mulher e homem, que Deus tem uma história magnífica para escrever na sua vida. Nada, ninguém, nem mesmo você, nem mesmo você, nem mesmo você, eu profetizo hoje que nem você vai te parar do propósito que Deus tem para a sua vida. Porque as pessoas que Deus colocar nas suas mãos serão transformadas, serão mudadas, porque você vai vencer o espinho da sua carne, para a honra e glória do nome de Deus. Ative esse seu ministério hoje. Saia daqui querendo marchar com o povo da igreja, com os filhos do Senhor, seja o que for. Seja para comece arrumando cadeira. Você sabe que alguém arrumou a cadeira antes de você sentar aqui? Você gostaria de assistir o culto em pé? Pois a pessoa que arrumou essa cadeira é importante para você ou não é? Louve ao Senhor agora dizendo, Deus, obrigada pela pessoa que arrumou essa cadeira para mim. Porque eu posso estar chapando e entendendo para que eu vivo, para que eu existo e para que o Senhor tem para mim. Você sabe que alguém limpou essa igreja? Então louve a Deus porque alguém ouviu o chamado dele e limpou o ambiente, que hoje você está aqui para limpar o seu coração. Alguém gerou essa plataforma em oração. Alguém jejuou por você e você provavelmente nunca saberá. Mas foi ela que criou a atmosfera para o entendimento espiritual. Então todos trabalham a favor da glória de Deus. Não perca a oportunidade de trabalhar. Porque no reino não existe grande nem pequeno. Existe propósito. E eu tenho um propósito. Gente, próximo, pessoas. E eu vou fazer o que colocar na minha mão para que o meu próximo tenha um ambiente agradável para adorar a Deus. Eu vou fazer o que for preciso para que o meu próximo entenda a palavra. Eu vou fazer o que for preciso para o meu próximo se render à palavra. Eu vou fazer o que for preciso para que o meu próximo pregue a palavra até os confins da terra. Porque eu entendi o meu chamado. Eu me comprometi com o meu ministério. E eu não preciso de uma profecia, porque a profecia já está revelada. Jesus me chamou. E eu disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui para aquilo que o Senhor quiser. Eis-me aqui para as pessoas que o Senhor quiser. Eis-me aqui para as tribos que o Senhor tiver para mim. Porque eu me comprometo a não olhar as deformidades do meu próximo. Eu me comprometo a olhar as feridas do meu próximo. Eis-me aqui para não ferir o meu próximo, porque eu vou lutar contra o meu pecado que quer ferir. Eis-me aqui para cuidar do meu próximo, me aproximar do meu próximo, cuidar do meu próximo, o tempo que for necessário para que haja cura nele. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Espírito Santo de Deus, para dar o exemplo necessário para que outros venham cuidar, amar e olhar com o olhar de Cristo. Porque o que um coração em Jesus produz, a verdade que flui em mim,
flui no outro. A verdade que flui em mim, flui no outro. E às vezes a gente fica orando por glória. Eu fico, Jesus, eu quero glória. Eu quero tocar nas pessoas e as pessoas serem transformadas. Eu quero glória. E Jesus diz para você que a glória não emana de uma oração. A glória emana de um exemplo. A glória emana de um coração rendido, comprometido ao entendimento de servir a Deus acima de todas as coisas e ajudar o próximo como a si mesmo. A glória que o mundo busca é o meu coração lutando contra o pecado e o meu compromisso em servir o outro. É difícil, meu irmão. É difícil mesmo. Conviver com pessoas é difícil, por isso que Jesus nos colocou tiguedinhos. É difícil. É difícil porque eu tenho que lutar contra mim. Eu tenho que lutar contra mim. E a pessoa mais difícil de conviver sou eu. É eu ter que entender que agora é hora do outro. É eu entender que eu preciso renunciar pelo outro. É eu compreender que o outro está pecando e que se eu me render ao pecado, o problema é meu e não dele. É eu entender que eu preciso perdoar. É eu entender que eu preciso vigiar. Quando eu me relaciono com o outro, com o pecado do outro, eu vejo o espelho do meu pecado. E eu preciso vigiar, sou eu. E a luz de alguém tem que brilhar. Que brilha a minha. É por isso que às vezes é difícil conviver na igreja. É difícil. Mas quando você se compromete, quando você se entrega, você fala, convém que eu diminua, convém que eu morra, convém que eu seja destruído, para que Cristo cresça em mim, para que Cristo apareça através de mim, para que outras pessoas vejam o exemplo de uma pessoa rendida ao Senhor. A Bíblia não foram homens perfeitos. Nenhuma dessas pessoas que apontaram no início do culto foram mulheres ou homens perfeitos. Mas eram pessoas rendidas a um compromisso real. Desesperados para deixar um legado. Famintos para ir para o céu. E ter o que entregar nas mãos daquele que entregou tudo por nós. Tudo por nós. Tudo por você. Você tem noção? Você tem noção do que está sobre a sua vida? Você tem noção da glória que está sobre você? Você já parou para pensar na atmosfera que te carrega pelos braços todos os dias e te traz para esse lugar? Você já parou para pensar no amor que rege a sua vida? Você já parou para pensar no tanto que você recebe, no tanto que você é cuidado, no tanto que você é amado? E Deus tem expectativas maiores ainda para você. Basta você se comprometer, porque Ele já está comprometido com você antes da fundação do mundo. Jesus já está comprometido com você antes da fundação do mundo. Tanto que o seu legado é o sacrifício de Jesus. E agora qual é o que você vai deixar para outras pessoas? No início foi falado acerca de Billy Graham. E quando você olha a história dele, cara, não tem como você não ver e falar, uau! O cara foi o maior evangelista, pregou para milhares de pessoas, foi um marido excelente. Você vai ver na biografia dele e você fala, caraca, mas ele não fez nada sozinho. Porque quando ele pregava, existia gente que intercedia por ele. Quando ele pregava, tinha alguém que arrumava os estágios para ele. Quando ele pregava, tinha uma atmosfera sendo gerada para que as pessoas olhassem para ele e ouvissem a mensagem dele. Jesus, Ele quer te usar. Ele quer te usar. E às vezes, meu irmão, não vai ser para ser visto. Porque você precisa entender que a sua visão é acerca do reino. Jesus precisa te ver, porque é Ele que vai te recompensar. Mas às vezes Ele vai levantar a sua voz, mas Ele só levanta a sua voz quando a voz dele estiver soando muito mais alto que você mesmo. Para que quando você pregar, você pregue de fato Ele e não você. Entenda algo, o ministério não é um título que colocam. Tem gente que se amarra dizendo, se o pastor não me titular, eu não vou trabalhar. Você nunca vai fazer nada. Porque ministério é, faça e seja intitulado pelas pessoas. Seja visto,
Faça e os outros verão quem você é. E logo o título aparecerá, porque você conquistou isso. Não espere. Faça. Ande logo. Faça logo. Porque Jesus quer voltar e Ele vai voltar. E a igreja precisa estar preparada para subir aos céus. Nós precisamos estar preparados para subir aos céus. Você tem chamado. Ah, como seu chamado é perfeito. Como Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Como seu legado vai ser extraordinário. Se comprometa. E às vezes você pode pensar, pastora, mas eu estou atrasado. Dá tempo ainda, você não está atrasado. Tudo acontece no tempo certo. Há tempo para todas as coisas. E o tempo que Deus te chama para o compromisso é agora. É agora que Ele tem um propósito para você. É agora que soa nos seus ouvidos o chamado. É agora que coisas extraordinárias vão acontecer. Fique em pé, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. E sabe, outra parábola que fala muito ao meu coração e que essa semana eu estava meditando, é a parábola das 10 virgens. Quando Jesus diz que 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 imprudentes. As 10 correram ao encontro do noivo. As 10 possuíam lamparinas, mas só 5 levaram óleo extra. Quando o noivo chega, as outras estão dormindo, Jesus vem, o noivo vem, e somente aquelas que tinham óleo foram. Sabe que óleo é esse? É o seu ministério. É o seu ministério que faz o seu fogo não apagar. É o seu ministério que mantém aceso a chama, mesmo quando você está cansado de andar. É o seu ministério que é o óleo, porque depois Jesus usa outra parábola, dizendo acerca dos talentos, que o cara entregou o talento para 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento. O de 5 multiplicou, o de 2 multiplicou e o 1 enterrou. Quando ele chegou para colher os talentos, ele olhou e disse: foste fiel no pouco, então no muito eu te colocarei. Enquanto o que guardou, ele disse: afastes de mim, eu não te conheço. Porque no céu não entra egoístas. No céu não entra pessoas que pensam só nele. Eu quero para mim. É por isso que Jesus usa o exemplo de 2 sacerdotes e levitas, homens da lei. Não basta ter lei, tem que ter ação. Não basta apenas você achar que ama a Deus se você não ama o próximo, sem se comprometer com o próximo. Jesus avalia a sua fé pelos seus frutos. Pelo fruto você conhece a árvore. Se você não se compromete com o próximo, você nunca se comprometeu com Deus. E aí depois vem outra, Jesus dizendo acerca do julgamento. E ele diz assim: tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Aí perguntam: Senhor, quando tiveste fome e eu não te dei o que comer? Quando tiveste sede e eu não te dei o que beber? Ele disse: aquilo que você fizer para um dos meus pequeninos, você faz para mim. Você quer adorar a Deus? Você quer engrandecer o nome de Deus? Então sirva o próximo. Ame o próximo. Perdoe o próximo. Se relacione com o próximo. Se comprometa com o próximo. Você verá a Deus. Você verá a Deus. Você quer entrar no céu? Você quer dar a terra prometida? Leve o próximo com você. Ame a Deus. Ame a Deus, mas ame o próximo. Pastora, mas eu não sinto. Obedeça. Os céus é para obediente. É para aquele que entendeu. De tudo você come, mas da árvore do bem e do mal dela não comerá. Porque não coma. Obedeça. Desde o início é acerca da obediência. Obedeça. Obedeça. Obedeça a voz de Deus hoje. Seja fiel no pouco que Deus te deu. Pega o talento nas suas mãos agora e multiplica. Multiplica. Eu vou me intrometer. Eu vou me comprometer com a igreja. Pastora, esse ano eu me comprometo. Esse ano eu me envolvo. Nem que seja para varrer a igreja, nem que seja para subir na plataforma. Eu me comprometo em ajudar o próximo,
Eu me comprometo a largar minha preguiça. Eu me comprometo. Porque o meu legado será o meu compromisso com o reino de Deus. Se comprometa. Obedeça. Tenha fogo, tenha unção, tenha óleo, para que o seu fogo, a sua chama permaneça acesa. Oh! E agora eu quero clamar somente para os que estão se comprometendo agora a viver um ano de 2019 diferente. Levante suas mãos, se comprometa nos céus. Se comprometa agora. Só quem entendeu essa palavra, só quem é filho, só quem é terra boa, só quem entendeu essa semente espiritual lançada no seu coração, só quem vai herdar a terra, só quem vai para os céus. Quem entendeu que sem servir o próximo não haverá forma nenhuma de ir para o céu. Só quem entendeu que se eu não amar o próximo, eu ainda não amo a Deus. Porque se eu não consigo obedecer a Deus, eu não entendi nada acerca de Deus. Se eu não obedeço a Deus, eu não entendi nada acerca de Deus. Então eu quero me converter aqui agora. Eu quero me converter à obediência ao Senhor. Eu quero a glória de Deus. E sabe qual é o mais extraordinário? Quando eu estava orando por esse lugar, Jesus disse para mim assim: Késia, a minha glória será palpável. Pessoas vão sentir a minha glória no seu corpo. Elas vão tremer no meu corpo. Porque é um entendimento de obediência. É um entendimento da cerca do reino de Deus. E o entendimento de amar o próximo é a multiplicação do reino de Deus. Uou! Levante suas mãos, quem se compromete. Levante suas mãos, declare no mundo espiritual: eu me comprometo. Eu me comprometo a servir o meu próximo. Eu me comprometo a dar a minha vida para o próximo. Eu me comprometo a olhar para o próximo com o olhar de Cristo. Eu me comprometo a cuidar, custe o que custar, custe o meu sangue. Eu darei minha vida em prol ao reino de Deus. Uau, uau.